Boa tarde, galera. 28 de julho, segunda-feira, 14 horas e 13 minutos. Gente, o monstro agonizante. Quem é o monstro agonizante? É os Estados Unidos. Então, eu estava falando aí na minha linha de raciocínio do meu último vídeo que eles precisavam... Os Estados Unidos é o seguinte, os Estados Unidos ele está perdendo para o mundo inteiro. Os Estados Unidos ele deixou... Vocês ficam nessa, vocês bolsonaristas, vocês ficam nessa daí de defender Estados Unidos, mas saiba você que Estados Unidos está se tornando um país pobre, empobrecido. Meu amigo, Estados Unidos está se tornando um país pobre, empobrecido. Deixou de ser o maior país cristão do mundo, o satanismo entrou nas igrejas evangélicas americanas, destruiu com as igrejas evangélicas, destruiu com o protestantismo americano. Eu já falei isso no meu canal, procura vídeos anteriores aí. O satanismo, era um objetivo do satanismo entrar e acabar com o maior país protestante do mundo e acabar com as igrejas protestantes de dentro para fora, colocando satanista infiltrado dentro das igrejas. Os Estados Unidos de hoje em dia, meu amigo, já não é mais um país cristão. Já não é mais o maior país protestante do mundo. No Brasil, o satanismo também tinha a mesma intenção e já conseguiu, infiltrou pessoas dentro das igrejas evangélicas e está acabando com o protestantismo, com os evangélicos de dentro para fora. Como um bicho que entra dentro da árvore e come ela de dentro para fora até derrubar a árvore. Destrói de dentro para fora. Os evangélicos hoje em dia no Brasil não são mais evangélicos. Os católicos são muito mais evangélicos. Eles pregam muito mais o evangelho, o que Jesus falou lá no Novo Testamento, do que os evangélicos. Evangélico está fazendo arminha. Evangélico está praticando terrorismo. Evangélico está pregando o Velho Testamento. Então os Estados Unidos entrou em decadência, meu amigo. Entrou em decadência. Mas ele é um grande monstro que vive da desgraça dos outros. Quem lembra do vídeo que eu falando que tem um monte de vermes que estão me perseguindo, que são um bando de vermes humanos, que eles vivem à base e às custas da desgraça dos outros. Eles tiveram que desgraçar a minha vida para eles poderem sobreviver. Os Estados Unidos é a mesma coisa. É um grande verme mundial que depende da desgraça e da ruína dos outros países. E vocês, bolsonaristas, ficam defendendo os americanos, que são um bando de verme, que depende da ruína dos outros países. E aí o que acontece? Tem muita gente boa nos Estados Unidos, hein? Pelo amor de Deus. Eu não estou generalizando, tá? Mas eu estou dizendo assim, em via de regra, os Estados Unidos, em via de regra, né? Tem muito empresário bom, tem muito cidadão bom. Existem os bons americanos, estadunidenses, tá? Opa, não vou ficar aqui generalizando. Mas em via de regra, a política que o sistema, se utilizando do país americano, o sistema utiliza os Estados Unidos da América. Então o sistema é um grande verme. E ele usa os Estados Unidos para corromper o mundo, para viver à base da desgraça do mundo. E é aí que os Estados Unidos se enriqueceu, à base da desgraça do mundo. É um grande verme, mas é o sistema que usa o governo americano, entendeu? Não é nem exatamente o governo americano, também o governo americano, mas o governo por detrás do governo. O sistema por detrás do sistema, o governo atrás do governo e o sistema atrás do sistema. Vocês conseguiram me entender, né? Então, os Estados Unidos é um grande monstro agonizante, ele está deixando de ser o maior país do mundo, ele está perdendo para a China. O Brasil, a China compra mais de 100 bilhões de reais do Brasil. Não é milhões não, é 100 bilhões com B de bola. Os Estados Unidos compra somente 13 bilhões. O que o Brasil exporta para os Estados Unidos, acho que é somente 2% de tudo que os Estados Unidos consome. O Brasil poderia exportar para os americanos muito mais. Tudo que a gente exporta para os Estados Unidos só representa 2% de tudo que os americanos consomem. Sobra 98%. Ou seja, se você parar para pensar, o Brasil exporta muito pouco para os americanos. 13 bilhões
Acho que é isso, não é milhões não, acho que é bilhões com B de bola mesmo que eu vi que eu vi a reportagem. Me perdoe se eu estiver errado, mas acho que não é 13 milhões não, é 13 bilhões com B de bola. E a China compra do Brasil acho que 104, 114 bilhões, é o nosso maior comprador. Todos os países do mundo em ascensão tá ganhando dos Estados Unidos. Os BRICS aí, por que o Trump fez o tarifaço no Brasil? Com raivinha do BRICS. Não é que ele está defendendo o Bolsonaro, ele está cagando para a família Bolsonaro, ele quer mais que o Bolsonaro se lasque, porque ele é narcisista, e o Bolsonaro também é narcisista. Ele só está defendendo o Bolsonaro porque ele quer cutucar o Lula, mas cutucar o Lula por causa do Bolsonaro? Não, cutucar o Lula por causa do BRICS. Por causa do BRICS e por causa do Mercosul, só por isso. E teve a reunião aqui do BRICS no Rio de Janeiro, né? Só foi engraçado, né? Uma coisa interessante é que o tarifaço veio no dia da Revolução Constitucionalista do Estado de São Paulo. Teve aniversário aqui da Revolução Constitucionalista, né? E esses homens do mundo, eu já falei aqui, gente, em vários vídeos meus, eles adoram fazer todas as peças se encaixar, né? Vamos fazer um tarifaço no Brasil bem na Revolução Constitucionalista de 1932 do Estado de São Paulo, o MMDC, que são os 4 jovens lá que morreram. São Paulo lutava, né? São Paulo lutava por melhorias. Eu já falei aqui, nós paulistas estamos cansados, gente. Só abrir um adendo aqui, né? Nós paulistas estamos cansados de pagar tanto imposto para o governo federal e ter tão pouco dinheiro que volta para São Paulo. A gente produz muito dinheiro. Eu não estou produzindo tanto que vocês não deixam eu trabalhar, mas já produzi muito. Trabalho muito no meu canal do YouTube, né? Mas nós paulistas estamos cansados. A gente, só para ter uma ideia, vamos dizer que a gente produz R$1 trilhão. Lógico que não é isso, é menos, mas só para você entender. O São Paulo, se separasse do Brasil, seria um dos melhores países de primeiro mundo que existe no planeta Terra. Só São Paulo tem mais dinheiro do que todo o país da Argentina. Só o estado de São Paulo. Nós paulistas estamos cansados, de saco cheio, de produzir riqueza para esse país com as nossas indústrias, de tudo quanto é tipo. A gente produz R$1 trilhão, paga de imposto R$1 trilhão. Aí o governo federal pega esse dinheiro e distribui o dinheiro que São Paulo gerou para outros estados. E volta só uma mixariazinha de R$1 trilhão que a gente pagou de imposto para o governo federal, R$1 trilhão com T de tatu, volta 1 milhão para o estado de São Paulo. Os outros, 1 milhão com M de Maria, não é nem 1 bilhão com B de bola, é 1 milhão com M de Maria. Toda a outra bolada vai para os outros estados, ou seja, a gente trabalha que nem uns loucos, que nem uns malucos aqui em São Paulo, a nossa riqueza vai para o governo federal, depois o governo federal dá a riqueza que o estado de São Paulo gerou para os outros estados e quase não volta dinheiro para a gente está de saco cheio, nós paulistas. E o Trump, né, não perdeu tempo. Vamos fazer o tarifaço bem na Revolução Constitucionalista, né? Que é para mexer com os ânimos aí. Então, gente, os Estados Unidos é um monstro agonizante. Ele está perdendo feio. Ele sabe do potencial do Brasil, ele sabe da China, ele sabe de outros países, da Índia. E ele está atirando para tudo quanto é lado. Ele sabe do potencial da Rússia. Mas por que que Estados Unidos, ele sempre foi um verme que se alimentava da desgraça, da ruína dos outros. Ele sempre viveu, principalmente, de tudo que ele produz, mas também do mercado bélico, de criar armas de destruição, armas de guerra. Sempre foi um verme que sobreviveu da desgraça e da ruína dos outros. E o mundo está preocupado em produção, né? E aí o que acontece? Vamos criar um bando, vamos destruir o Brasil de dentro para fora. Nós vamos treinar esse bando de babaca brasileiro para eles mesmos dar um tiro no próprio pé. A gente vai criar um exército de vagabundo, eu não sei não, eu tô achando que esses caras que ficam vagabundando o dia inteiro aqui, recebem dinheiro dos americanos. Que não é possível, cara. Eles defendem tanto, defendem tanto os americanos,
que eu acho que o dinheiro que patrocina esses caras vem de fora do Brasil. Afinal de contas, eles são representantes do bonapartismo americano dentro do Brasil. Então vamos financiar esses traidores, vamos financiar esses lesa-pátria, vamos financiar esses entreguistas da própria riqueza da nação deles para nós. Eles vão entregar de graça, mão beijada. Vamos financiar esses antipatriotas. Vamos financiar, vamos dar dinheiro, vamos dar dólares para eles. Eu não sei, cara, como é que esses caras conseguem vagabundar o dia inteiro e pagar suas contas? Ficar andando de bicicletinha o dia inteiro nesse alto da serra aqui e servindo de macaco voador. Eu tô achando que é o governo americano, cara. Gente, olha, essas gravações aqui vai ficar tão ruinzinha. Desculpa, é que tá vindo um ciclone aí. Eu não tenho estúdio. E vai ficar com barulho de vento mesmo, enfim. Bota a legenda aí, aperta o CC da legenda aí e veja ou ouça com legenda. Aí, assim, eu acho que o dinheiro vem de fora, né, para patrocinar esses caras, como sempre veio. Só que antigamente, né, os gringos financiavam os traidores do Brasil, mas os traidores sempre foram os grandes empresários. Agora os gringos devem estar dando dinheiro para os pobres brasileiros, para os próprios pobres, trair o próprio país, ficar em Instagramzinho, botando status do Instagram a favor dos americanos, a favor do americanismo. Como eu canso de ver policiais aí, policiais lesa-pátria, antipatrióticos, traidores, entreguistas, policiais aí que eu acompanho o Instagram deles, sempre defendendo os Estados Unidos, sempre metendo cacete no Brasil, sempre elogiando os Estados Unidos. E aí eu olho o Instagram desses caras, esses caras viajam o mundo. Peraí, mas vocês não reclamam, policiais, que vocês ganham pouco? Que o salário de vocês não dá pra nada? Como é que vocês viajam o mundo? O Instagram de vocês não são empresários, vocês não têm firma. Como é que vocês viajam o mundo aí, Singapura, Dubai, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, não pode faltar, né? Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, os caras viajam o mundo. Quem é que tá patrocinando vocês, policiais, para vocês ser tão lesa-pátria assim? Hein, policiais? Que eu canso de ver o Instagramzinho de vocês, que vocês reclamam que o estado de São Paulo paga uma mixaria para vocês, que o estado de São Paulo não paga nada. E como é que vocês conseguem viajar o mundo, se vocês não são empresário? Como é que você viaja o mundo? Hein, policiais? Hein, policiais? Como é que vocês viajam o mundo? O Instagram de vocês, todo dia vocês postam coisas contra o Brasil, contra o governo, contra as leis brasileiras, mete o pau na lei brasileira. Nós temos uma das melhores constituições do mundo, que até a Constituição americana paga pau para a nossa Constituição. Mete o pau na nossa Constituição, mete o pau nas nossas leis, mete o pau em tudo quanto é coisa que vocês puderem meter o pau no Brasil, extremamente antipatriota, extremamente entreguista, extremamente lesa-pátria. Se vocês ganham um salário de miséria, que nem vocês vivem falando aí que vocês ganham um salário que é uma miséria, um salário de passa-fome. Mas que salário de passa-fome é esse que vocês vivem rodando o mundo? Tirar foto em tudo quanto é país aí. Tirar férias que 2 vezes por ano e nas 2 férias do ano vocês fazem viagens internacionais. Ou vocês estão recebendo dinheiro dos americanos para serem traidores da pátria, lesa-pátria. E não estão nem aí, já que vocês são narcisistas. Alguns de vocês são narcisistas. Né? De onde está vindo esse dinheiro aí? Que vocês vivem rodando o mundo. Eu nunca fiz uma viagem internacional. E olha que eu trabalhei pra caramba, ralei a vida inteira. Nunca fui nem pro Paraguai, meu amigo. Nem pro Paraguai comprar uma televisãozinha. Quem que lembra daquela televisãozinha portátil de tubo, que era febre? Nunca fui pro Paraguai comprar uma televisãozinha portátil de 7 polegadas, 10 polegadas. Aquela televisãozinha de tubo do Paraguai. Nem no Paraguai eu nunca fui. Trabalhei pra cacete, ralei a vida inteira e vocês me jogaram pra rua como morador de rua, bolsonaristas. Eu nem pro Paraguai eu nunca fui. Como é que vocês policiais, agente público, que fica falando que não tem dinheiro, que o governo do estado de São Paulo paga um salário de passa-fome, mas vocês são tão passa-fome que vocês estão rodando o mundo, né? E não é só policial paulista não, policial carioca, eu acompanho o Instagram de vocês,
policial carioca, rodando o mundo aí. Ué, vocês são tão passa-fome que vocês viajam 2 vezes por ano para fora do Brasil? Mas o Instagramzinho de vocês, né? Só sabe meter o pau no Brasil, né? E quem financia? Quem dá dinheiro para vocês se vocês não são dono de firma? O único trabalho de vocês é na polícia. Tá tendo algum dinheiro aí vindo de fora do Brasil para financiar traidores, lesa-pátria, que nem vocês? Que para vocês influenciar pessoas? E se utilizando do seu próprio cargo de policial, que as pessoas, querendo ou não, respeitam? E aí o que acontece, gente? Os Estados Unidos é um monstro agonizante, ele precisava criar um exército de vagabundos dentro do Brasil, porque vagabundo não produz riqueza. E a gente precisa falir o Brasil. O Brasil não pode passar os Estados Unidos. O Brasil é uma grande potência na indústria agro brasileira. Produção de carnes, né? E também na indústria agro em geral, na metalurgia, na siderurgia, em tudo. Tecnologia, o Brasil tá alcançando cada vez mais agora. Então a gente precisa criar uma nação de vagabundo. Vagabundo que não vai trabalhar, não vai produzir riqueza. Por que aqui em São Bernardo do Campo existe uma indústria da miséria tão grande, gente? A gente não aguenta mais tanto mendigo nessa cidade. Eu vou gravar um vídeo falando disso. A maioria desses mendigos não é de São Bernardo do Campo. Vem de outros estados brasileiros, de outros municípios do interior, mas principalmente de outros estados. Pô, você não saiu lá do Cafundó do Judas? Veio fazer o quê em São Bernardo do Campo? Ficar vagabundando o dia inteiro? O que não falta é trabalho em São Bernardo. Sempre tem um trabalho, cara, vai ser repositor de mercadoria em mercado. Eu já fui repositor de mercadoria em mercado. Mas esses caras e essas mulheres não querem nada com a vida. Quer ficar recebendo marmitinha de graça. Cobertorzinho quentinho de graça, roupinha lavada de graça. Eu lavo minha roupa na beira da represa. Mas por que existe uma indústria da miséria no Brasil? Porque é interessante, né? Existe toda uma indústria, porque muita gente lucra com a indústria da miséria no Brasil. São os vermes, né? Eles lucram com a indústria da miséria. Vamos manter um bando de mendigo que muita gente fatura alto, fatura milhões de reais com a indústria da miséria. Pegou aí? Então, gente, precisa-se de uma legião de vagabundo que não produz nada. Que um país onde só tem vagabundo e vagabunda não produz riqueza. Não existe linha de produção, não existe produção. Consequentemente, quem não produz nada não se preocupa em estudar, não se preocupa em fazer uma faculdade, não se preocupa em fazer uma graduação, uma pós, uma especialização, um doutorado, não se preocupa em ser um cientista, desenvolver tecnologia de ponta. Afinal de contas, a gente precisa afundar o Brasil. Vamos criar um exército de vagabundo e vagabunda. Vamos financiar a lesa-pátria, funcionários públicos, policiais e tudo quanto é tipo de profissionais aí. Vamos deixar esses caras, vamos transformar eles em vagabundinho de apartamento bolsonarista. Eles vão ganhar dinheiro sem trabalhar. Vai surgir milagrosamente vários Pix na conta desses caras, que eu acho que vem lá do estrangeiro, hein? Ou eles mandam pros lesa-pátria antiga, que são os entreguistas milionários, os caras que sempre foi lesa-pátria, né? Que são os grandes milionários brasileiros, os grandes empresários, sempre receberam dinheiro desses caras de fora para prejudicar a própria nação. Só que acho que a diferença agora, a gente está financiando não só esses grandes lesa-pátria, mas os pequenos lesa-pátria, os vagabundinhos de apartamento. Desde que eles fiquem na frente do computador falando mal do governo opositor, implantando na mente, espalhando na mente a nossa doutrina, a nossa ideologia, e no final das contas defendendo o nosso interesse americano, a gente dá Pix para eles. Eles vão estar fazendo propaganda e marketing vão matar 2 coelhos com a cajadada só. Eles vão militar o dia inteiro fazendo propaganda e marketing nas redes sociais deles, fazendo propaganda e marketing na rede social deles, no computador deles, usando a internet deles, o celular deles. E além disso não vão mais trabalhar, não vão produzir nada. E um país que não produz se torna pobre. Um país que não produz nada. E um país que não tem gente com faculdade também
não produz mão de obra qualificada, de ponta. Então vamos afundar o Brasil, vamos destruir ele de dentro para fora. O monstro agonizante, os Estados Unidos, ele precisa... Ele está indo para o abismo, os Estados Unidos, e ele quer levar para o abismo, junto de si, aqueles que ele puder levar junto. O Brasil. O Brasil é uma potência, a gente tem que destruir o Brasil para o Brasil não passar na frente da gente. American First. Vamos contratar um bando de lesa-pátria e vamos financiar. E vamos perseguir trabalhadores. A gente precisa afundar trabalhadores. O trabalhador tem que ser desvalorizado, o trabalhador tem que ser perseguido no ambiente de trabalho, ele tem que sofrer assédio moral, assédio sexual, ele tem que trabalhar num ambiente de trabalho narcisista. Vamos incentivar a vagabundagem. É muito melhor ser vagabundo e livre, ninguém enchendo o teu saco, do que você estar enfiado em qualquer linha de produção de qualquer empresa, trabalhando num ambiente narcisista, onde seu chefe é narcisista, que ele foi doutrinado pelo sistema para ele ser narcisista, para ele ficar te oprimindo em ambiente de trabalho. Vamos desestimular a classe trabalhadora. E de preferência usando os próprios pobres para dar um tiro no próprio pé. Todos os direitos que a esquerda lutou por décadas para conseguir, a gente vai tirar. E a gente vai perseguir trabalhadores usando um bando de macaco e macaca voador vagabundo. É o que está acontecendo na minha vida. E é o que está acontecendo, que eu já tive provas. Eu já falei para vocês, eu já tive provas de que isso que está acontecendo comigo não está acontecendo só comigo. Aconteceu com mais umas 2 ou 3 pessoas aqui na minha cidade. Aconteceu com mais umas 2 ou 3 pessoas que as pessoas teve que se mudar de estado. Vamos usar vagabundo, gente que não faz nada, vagabundinho de apartamento, vagabundinho de rua, vagabunda de apartamento, vagabundo de rua, gente com problema psiquiátrico. Qualquer coisa, depois eles metem um atestado lá, que é o que a maioria de vocês faz. Vocês bolsonaristas cometem absurdo, depois vem com um atestadão lá de que tem probleminha psiquiátrico. Mas você não come bosta e nem rasga dinheiro, né? Então você não tem problema psiquiátrico no sentido de que esse seu problema consegue te defender do crime que você praticou. Você pode ter até um probleminha psiquiátrico, mas esse seu probleminha não te defende juridicamente de você responder pelo crime que você praticou. Você não está comendo bosta nem rasgando dinheiro. Que a maioria desses bolsonaristas aí praticam um monte de merda que o sistema manda eles fazer, depois vem com um atestadão lá psiquiátrico que toma remédio tarja preta para escapar da lei. Vocês não são idiota, vocês são muito dos espertos. E aí o que acontece? Vamos treinar um bando de vagabundo para perseguir trabalhador. E a gente financia o vagabundo, a gente valoriza vagabundo, inclusive vocês, né, policiais? Vocês se tornaram inimigo de trabalhador e amigo de vagabundo. Olha o que vocês fizeram comigo, policiais, me perseguindo aí. Não, várias pessoas, dentre eles policiais, tirando sarro da minha cara, perseguindo, stalkeando, monitorando. Vocês se tornaram amigo de vagabundo e inimigo de trabalhador, perseguindo trabalhadores. Tudo isso por causa do interesse do estrangeiro, por causa do interesse do monstro agonizante chamado Estados Unidos da América. Né? Mas vocês, a maioria de vocês é narcisista, né? Que defende esse sistema aí, que se dane. Que a gente vai destruir a vida de um homem honrado, digno, honesto e trabalhador, que trabalhou a vida inteira desde os 13 anos, que até síndrome de burnout tinha. De tão trabalhador que era, desenvolveu síndrome de burnout. Que se dane. Vamos falar que ele é vagabundo, afinal de contas eu sou narcisista e vai pingar dinheiro na minha conta vindo do estrangeiro. Eu não vou nem precisar sair do meu apartamento, vou só ficar falando um monte de merda aqui no meu Instagram, postando um monte de bosta no status do meu Instagram, um monte de bosta no status do meu Facebook, no Reels, no feed do meu Instagram, um monte de bosta de merda antipatriótica, um monte de bosta de merda entreguista, um monte de merda de bosta lesa pátria, vai tá pingando dinheiro, eu vou tomar meu uísque, fumar meu charuto, comer a minha picanha e que se acabe o mundo, que se dane o mundo, eu quero morrer encostado nesse barranco aqui, ó. Tá pingando dinheiro na minha conta, vindo dos States, dos Estados Unidos da América.
Tem um policial aí que eu acompanho, ele vive postando no status do Estados Unidos, no status do Instagram dele, que ele não tá nem aí, quer mais é que se dane. Narcisista, né? Eu acho que esse cara é financiado, eu acho, não tô dizendo que é, pelo próprio americano para ser antipatriótico. Mas ele tá se dane, tá pingando dinheiro na minha conta, tô bebendo uísque, tô fumando charuto, tô fazendo churrasco todo dia que eu quero fazer, sem restrição de picanha, que se dane. Essa é a mentalidade do narcisista, né? Então, gente, o monstro agonizante, ele levantou um exército de gente que não produz nada para o próprio país, no Brasil aqui, que não tem cultura, que não tem inteligência, que só fala bosta, só fala merda, só fala asneira, que não sabe nem a história do próprio país, nem a história do mundo, que não tem noção de geografia, não tem noção de história, não tem noção de nada, não sabe a diferença da mão direita para a mão esquerda, um bando de Zé Povinho, macaco e macaca voador, com nada na cabeça, um bando de lesa-pátria. E os Estados Unidos está destruindo o Brasil de dentro para fora, utilizando os próprios brasileiros, né? Utilizando... Sai, gente, desculpa aí. Utilizando os próprios brasileiros lesa-pátria. Existe uma árvore muito forte, não tem nada que derrubar ela. Vamos colocar um vermezinho de dentro para fora, ele come ela de dentro para fora. Com o tempo ela cai. Vamos destruir o Brasil de dentro para fora, usando os próprios brasileiros. Uma nação de vagabundo e vagabunda que não trabalha, não estuda, não se especializa em nada, não tem cultura, não tem entendimento, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem inteligência. E eles tinham antigamente eles não tinham nada disso, mas pelo menos eles tinham mão de obra para produzir para o país. Vamos tirar até isso deles. Já não tem inteligência, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem discernimento. Agora vamos tirar deles a capacidade de produção. Vamos dar um dinheirinho aqui para eles ficarem em casa vagabundando, para não produzir nada para esse país. Esse país precisa afundar. É o monstro agonizante americano. Vocês entenderam, né, galera? Vocês entenderam? Tudo isso que eu tô falando aqui, gente, são linhas gerais. Eu poderia entrar muito mais fundo no assunto, mas sabe, tô na rua, o tempo de vocês também, eu acho que já, né, não posso ficar fazendo vídeos aí de 1 hora e meia. Vai pesquisar, vai estudar, porque vocês vão entender mais coisas do que eu tô falando. Então é isso, galera, fiquem com Deus, Deus abençoe aí, Deus abençoe o Brasil, que livre o Brasil do monstro agonizante, livre o Brasil desse bando de lesa-pátria bolsonarista e bonapartista que defende o bonapartismo americano dentro do Brasil. Deus salve o Brasil, Deus defenda o Brasil e dê juízo para os brasileiros e livre o brasileiro de todo esse mal chamado bolsonarismo.